É isso aí, freguesia. Tá começando aquele, o primogênito, programa número 1, primeiríssimo da série. Desse canal que vem para repensar espiritualidade, filosofia, ciência de uma forma completamente diferente, fora da caixa. Desse canal que vem para romper paradigmas, para pensar no que a humanidade pode ser de melhor, para pensar nas questões mais fundamentais, tais como leite com manga. Dá ziquezira ou não dá? Gente, longe de querer fazer um canal sensacionalista com voz de publicitário e locutor ou ficar gritando feito um garoto rebelde, a proposta desse canal, é claro, é completamente diferente. Mas esse é um momento interessante porque nesse primeiro vídeo eu preciso dividir com vocês qual é a missão que eu enxergo para esse canal. Esse é um novo projeto, um projeto pessoal meu, que eu tenho prazer de dividir com vocês e que eu gostaria, sobretudo, que vocês soubessem qual é o norte que eu estou adotando para esse projeto. O canal da Posati Filmes não foi abandonado, a gente está reestruturando ele, a gente precisa reestruturar alguns processos, mas esse é um projeto que eu posso fazer com mais velocidade para estar junto com vocês toda semana. O que é que eu quero com esse projeto? O que é que eu vejo para esse projeto? Qual é a missão, qual é a função social que esse projeto tem diante de tudo aquilo que a gente está vendo hoje na internet? Cara, se você olhar para o YouTube, você vai ver um potencial enorme que a própria tecnologia estabeleceu, um potencial de conectividade, de compartilhamento de informação, de conteúdo, de conhecimento. No meu dia a dia, várias vezes, quando eu preciso saber de alguma coisa para o meu trabalho, preciso de uma configuração, preciso saber como é que funciona uma determinada ferramenta, um determinado software. Eu jogo a pergunta no YouTube e me aparecem 50 vídeos, 100 vídeos, 1000 vídeos respondendo aquela pergunta das mais diversas formas possível. Isso porque o conhecimento está sendo compartilhado e isso é um lado muito bom, isso é um lado muito bacana. Agora é claro que por outro lado, tem muita coisa ruim. Muita coisa dispensável. E é claro que isso que é ruim, isso que é lamentável, medíocre, acaba ganhando muito mais ibope. Acaba ganhando muito mais audiência. Isso tem a ver com a nossa natureza, certamente. Mas é por isso que eu quero já de cara estabelecer um manifesto através desse vídeo, dividindo com você qual é a missão que eu tenho para esse canal. Porque assim a gente pode construir junto uma ideia de partilha de conhecimento a partir deste espaço que nós estamos criando juntos no YouTube. A missão desse canal é fomentar de forma leve, sagaz, provocativa e bem-humorada a discussão e a evolução do pensamento humano, colocando em xeque paradigmas obsoletos do dia a dia, apresentando sempre novas perspectivas que promovam expansão de consciência, integração cósmica, inspirando a plenitude da humanidade em sua melhor versão de si mesma. Se você acompanha um pouco o meu trabalho, você sabe que eu tenho uma certa mania de perseguição com uma coisa chamada paradigma. Sabe essa história da manga? Quantas vezes, eu não sei você, mas eu sou do interior, né? Quantas vezes você já não ouviu falar que comer manga e beber leite dá uma ziquezira, embrulha o estômago, o sujeito passa mal, tem revertério? Paradigma. No tempo do Brasil colônia, o leite era uma coisa muito escassa. E os senhores dos engenhos queriam que o leite colhido entre as cabras ficasse apenas para os seus filhos. Logo, manga era um alimento extremamente abundante. E eles davam esse tipo de alimento abundante, farto, para os escravos comerem. Só que com medo que os escravos pegassem o leite que era destinado aos seus filhos e desviassem ali alguns golinhos no caminho, eles espalharam uma história de que se você bebesse leite e comesse manga, você teria um revertério, seu bucho viraria no avesso, você teria uma ziquezira
um piripaque e ficaria completamente, sei lá o que, convalescido, cheio de desarranjos intestinais. Desarranjo, é claro, que se criou na mente dos escravos mais simples, condicionados, que passaram a acreditar que a manga e o leite eram uma péssima combinação, que limitaram seu pensamento, limitaram a sua vontade ao fruto e não ao leite. Paradigma. A ideia desse canal é questionar isso que muitas vezes é repetido, tudo aquilo que está estabelecido, por 3 razões a priori que eu posso citar para vocês. Com certeza não são as 3 únicas, mas são 3 boas razões que nós temos para questionar os paradigmas. Primeira grande razão, o paradigma nos prende, nos faz cativos. Muitas vezes, o paradigma estabelecido prende a nossa mente a uma certa situação e nós nos tornamos incapazes de pensar para além daquilo que está apresentado para nós. Pega o exemplo da manga, pega qualquer outro exemplo, né? Vamos pegar um exemplo moderno, pega o exemplo do transporte urbano. O paradigma estabelecido é o carro. Todo mundo quer ter um carro, todo mundo precisa de um carro, todo mundo trabalha para comprar o seu primeiro carro. E de repente começam a surgir novas formas de transporte urbano, como bicicleta, como Uber, como Easy Taxi, como tantos outros aplicativos agora de compartilhamento de transporte. De repente, para mostrar para você que talvez ter um carro não seja a coisa mais importante que você possa fazer. Claro que era para uma condição política e econômica há algum tempo. Mas será que continua sendo? O paradigma nos prende a situações que nos fazem, muitas vezes, sofrer. Eu sofro porque eu não tenho um carro. Eu sofro porque eu não tenho. Mas eu não estou nem aí se eu não sou. Eu só sofro se eu não tenho. Outro paradigma. O paradigma nos prende. Limita a nossa capacidade criativa. Razão número 2. O paradigma satisfaz a nossa preguiça intelectual. Eu tinha um sócio que dizia o seguinte: pense, cara, pense, 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 porque pensar dói. As pessoas têm medo de pensar. Pensar dói. Então quem pensa se dá bem. Ele estava certo, porque muitas vezes nós percebemos que os grupos se acomodam com as situações porque têm preguiça de pensar em possibilidades melhores de existência, em possibilidades melhores de manifestação da sua própria experiência humana. Para e pensa um pouquinho, reflete, lembra. Quantos grupos que a gente vê condicionados, quantos grupos que por vezes você confronta com um pouco de razão, com um pouco de lógica, uma série de conjuntos de crenças que já não fazem mais sentido, e eles simplesmente dão qualquer desculpa, qualquer saída direita. Mas é que os antigos diziam assim, nada contra, mas pelo amor de Deus, diante da lógica, diante de um fato, por que você vai continuar preso a esse passado? Terceira boa razão para nós questionarmos o paradigma sempre. O paradigma, por vezes, trava a nossa evolução. Porque se ele nos prende a uma condição, a uma forma de pensar, se ele satisfaz a nossa preguiça intelectual, por que é que nós vamos caminhar, por que é que nós vamos seguir em frente se está confortável do jeito que está? Por que é que eu vou pensar numa forma melhor de ser e de existir se eu estou satisfeito com o paradigma, se eu estou satisfeito com a forma como as coisas são pensadas, a forma como as coisas são aceitas, a forma como as coisas são idealizadas? Por que eu não posso pensar espiritualidade sem pensar em religião? Por que eu não posso pensar em ciência sem pensar nos limites do materialismo? Por que eu não posso pensar filosofia sem pensar em limites estatais ou limites partidários e limites políticos? Fazer você se perguntar por quê e mais por quê é o grande objetivo desse canal. Por isso eu espero você aqui toda semana. Ciao, sempre avanti, que questa è la cosa più importante.